Alguns jogadores sonham em jogar uma Champions League, outros em ganhar, mas tem aqueles que fizeram tudo. Ganharam títulos, prêmios, foram ídolos, lendas e mesmo assim nunca levantaram a taça da Champions. Não é porque faltou futebol, muito pelo contrário. Faltou momento, faltou sorte, faltou o encaixe certo na hora certa. Jogadores que decidiram a Copa do Mundo, que encantaram clubes por onde passaram, mas que carregam esse vazio na prateleira. Um detalhe que não apaga a grandeza, mas que sempre vai pesar na comparação. Hoje, a gente vai lembrar os maiores nomes da história do futebol que nunca venceram a Champions League. Fábio Cannavaro. Em 2006, Fábio Cannavaro alcançou o que parecia impossível. Foi eleito o melhor jogador do mundo, um feito raríssimo para um zagueiro. E era merecido. Naquela Copa, ele liderou a Itália como um verdadeiro general, frio, técnico e implacável. Cannavaro conquistou tudo em nível de seleções, conquistou respeito, conquistou idolatria, mas quando o assunto é Champions League, a história muda. Mesmo jogando por grandes clubes como Parma, Inter de Milão, Juventus e Real Madrid, Cannavaro nunca chegou sequer a uma final de Champions. Seu melhor desempenho na competição foi uma semifinal em 2002-2003, com a camisa da Internazionale. A Inter caiu para o Milan, em um clássico histórico decidido no saldo de gols, já que os dois jogos terminaram empatados. Cannavaro foi sólido, mas o destino não permitiu que fosse além. No Parma, viveu grande fase no final dos anos 90, mas o clube não tinha força continental, e na Juventus esbarrou em eliminações precoces. Já no Real Madrid, mesmo com títulos da La Liga, não conseguiu fazer o time brilhar na Europa. A carreira de Cannavaro é a prova de que a grandeza de um jogador não depende só do talento individual, depende também do contexto, do time, do momento certo. Ele dominou o mundo com a Itália, mas na Europa, a Champions foi o título que sempre escapou. Zlatan Ibrahimovic. Ibra passou pelos maiores clubes da Europa, jogou no Ajax, brilhou na Juventus, foi estrela na Inter de Milão, tentou fazer história no Barcelona, voltou a ser rei no Milan, dominou o PSG, deixou sua marca no Manchester United. Em todos esses lugares, Zlatan empilhou títulos nacionais como quem coleciona troféus de videogame. Sempre campeão, sempre decisivo. Mas faltou a taça que realmente importa, faltou a Champions League. Ele chegou perto. Em 2009 e 2010, vestindo a camisa do Barcelona, alcançou a semifinal. Mas o destino, como sempre, com o Zlatan, decidiu ser cruel. Do outro lado, estava justamente a Inter de Milão, o clube que ele havia acabado de deixar. Zlatan assistiu de camarote sua antiga equipe eliminar o Barça e levantar o troféu que ele tanto buscava. Era como se a taça estivesse programada para escapar de suas mãos no último momento. Mesmo sem vencer a competição, Ibrahimovic teve momentos que provaram seu talento em noites europeias. Em 2013, jogando pelo Paris Saint-Germain, ele fez um dos jogos mais dominantes da sua carreira contra o Anderlecht, marcando 4 gols em menos de uma hora. Oui, Cavani pour Van der Wiel, le centre, Ibrahimovic, c'est implacable. C'est par Matuidi, encore le centre, encore Ibrahimovic. Il règle pas et le doublé, Van der Wiel, Ibrahimovic. Il a fait un signe avec le pouce levé. Maxwell pour son premier centre. Qu'est-ce qu'il était beau ce centre. C'était repoussé. Oh, Ibrahimovic, quel but. Il est couvert dans l'axe, il est couvert dans l'axe. Cavani contre Parisien avec Ibrahimovic dans la surface. Oh, le but, coach. Le quadruplé, Zlatan Ibrahimovic. Aquela atuação foi um lembrete. Zlatan podia não ter uma Champions League, mas tinha partidas que pareciam maiores do que o próprio torneio. No final, a ausência da taça não diminuiu o que Ibrahimovic representou. Ele foi um vencedor em todos os sentidos, menos naquele que os números frios medem. E talvez seja exatamente por isso que seu nome ficou ainda maior. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo não precisava de muito tempo para mudar um jogo. Bastava uma arrancada, um drible ou um chute. Foi assim no Cruzeiro, no PSV, no Barcelona, na Inter de Milão, no Real Madrid, no Milan. Uma carreira que misturava arte e força, destruição e beleza. Para muitos, o melhor atacante que já pisou no gramado. Mas entre todos os troféus que ergueu, faltou aquele que os europeus mais veneram. Faltou a Champions League. O mais impressionante é que Ronaldo quase não teve tempo de tentar. Por ironia do destino, ele passou a maior parte da carreira em clubes que, mesmo gigantes, não conseguiam competir de igual para igual na Europa quando ele mais precisava. Na Inter de Milão, viu temporadas promissoras afundarem em lesões e eliminações precoces. No Real Madrid, chegou tarde demais para a festa dos Galácticos. O título de 2002 já estava conquistado, quando ele desembarcou no Santiago Bernabéu. Ainda assim, Ronaldo deixou sua marca na história da Champions, em uma das noites mais inesquecíveis que o torneio já viu. Em 2003, em pleno Old Trafford, fez 3 gols no Manchester United pela fase de quartas de final. A torcida inglesa, que havia ido ao estádio para ver Beckham e companhia atropelarem o Real Madrid, acabou vacilando de pé o brasileiro que havia destruído seus sonhos naquela noite. Veja aí Zidane. Boa bola do Zidane lá no meio. Olha esse lançamento e chegou na área o chute do Ronaldo! Gol! Ronaldo
fenômeno, Roberto Carlos. Zidane, que devolução, Roberto Carlos no meio pro Ronaldo! Gol! Vai fazer uma boa partida em campo e o Beckham fora, ainda mais na bola parada do time que você não faz a referência. Ronaldo dominou, disparou! Gol! Is to be replaced for the last quarter by the Argentine Santiago Solari, and huge applause from Manchester United and Real Madrid fans alike. Aquela noite não terminou com o título, mas deixou uma certeza que a taça não conseguiu apagar. Ronaldo Fenômeno não precisava vencer a Champions League para ser imortal. Gianluigi Buffon. Buffon foi, durante 2 décadas, a muralha que parecia intransponível. Um goleiro que combinava reflexos absurdos com uma serenidade quase sobrenatural. Na Juventus, virou símbolo da lealdade e excelência. Conquistou campeonatos italianos, copas, prêmios individuais e o respeito de todos que entendem de futebol. Mas no meio de toda essa grandeza, um vazio ficou para sempre na prateleira: a Champions League. Buffon não perdeu por falta de tentativa. Ele chegou a 3 finais, em 2003, em 2015 e em 2017. 3 vezes ele viu a taça de perto, 3 vezes ela escorregou pelos dedos. Em 2003, perdeu nos pênaltis para o Milan, depois de ter feito defesas inacreditáveis durante o jogo. Em 2015, esbarrou no Barcelona de Messi, Suárez e Neymar. E em 2017, viu o Real Madrid de Cristiano Ronaldo atropelar qualquer esperança. Cada final perdida parecia pesar um pouco mais em seus ombros, mas Buffon nunca reclamou. Enfrentava as derrotas com a mesma dignidade como quem defendia uma cobrança de pênalti. Buffon se aposentou sem Champions League, mas nunca prezou dela para ser eterno. Algumas histórias são grandes demais para caber em uma taça. Ruud van Nistelrooy. Ele foi a definição de instinto dentro da área, um atacante que parecia ter sido criado para um único propósito: colocar a bola nas redes. Brilhou no PSV, virou ídolo no Manchester United, manteve o faro no Real Madrid. Ano após ano, liderava as tabelas de artilharia. Mas apesar de tantos gols, de tantas noites inesquecíveis, a Champions League sempre escapou de suas mãos. Van Nistelrooy teve momentos em que parecia capaz de vencer sozinho. Em 2001-2002, fez uma campanha histórica pelo Manchester United, terminando como artilheiro da competição com 10 gols, mesmo sem chegar à final. Era gol de cabeça, de voleio, de oportunismo, de inteligência pura. Ele tinha a capacidade de desaparecer dos olhos dos zagueiros e reaparecer na frente do goleiro em um piscar de olhos. Ainda assim, o título nunca veio. Victory for Manchester United by the most familiar goal scorer, Ruud van Nistelrooy. Mas para quem viu Ruud van Nistelrooy jogar, cada gol foi uma pequena conquista que nem mesmo o destino pôde apagar. Michael Ballack. Ele parecia carregar uma estranha maldição. Era líder, era técnico, era decisivo. Mas em momentos-chave, os títulos pareciam escorregar entre seus dedos. Brilhou no Bayer Leverkusen, no Bayern de Munique e no Chelsea, sendo sempre peça central em times que batiam na trave. E a Champions League foi a taça que mais insistiu em fugir. Ballack esteve muito perto de vencer. Em 2001-2002, liderou o Bayer Leverkusen até a final, após eliminar gigantes como Liverpool e Manchester United. Foi uma campanha histórica, onde Ballack brilhou tanto no meio campo, quanto surgindo como elemento surpresa no ataque. Mas na final em Glasgow, o Real Madrid impôs a derrota. E para Ballack, seria apenas o começo de uma série de finais dolorosas. Aquela campanha, no entanto, deixou uma atuação que ficou marcada. Nas quartas de final contra o Liverpool, Ballack tomou conta do meio de campo, marcou gol e conduziu o Leverkusen à virada histórica. Em campo, parecia maior do que todos os outros, um meio-campista completo, capaz de decidir jogos na base da técnica e da força. A Champions nunca foi dele, mas cada vez que Michael Ballack pisava no gramado, parecia deixar claro que sua grandeza jamais poderia ser medida apenas pelas taças que ergueu. Cesc Fábregas. Ele jogava como se enxergasse o campo de cima. Desde garoto, parecia destinado a ser o cérebro dos times em que atuava. Arsenal, Barcelona, Chelsea, onde havia necessidade de visão, técnica e inteligência, lá estava ele. Empilhou títulos nacionais, levantou troféus de Copa do Mundo e Eurocopa pela Espanha, mas a Champions League, curiosamente, nunca foi sua. Fábregas teve momentos em que parecia pronto para dominar a Europa. Em 2005-2006, com apenas 18 anos, liderou um Arsenal mágico até a final da Champions, jogando com uma autoridade absurda para a idade. Enfrentou gigantes e brilhou em noites decisivas, mas a final contra o Barcelona escapou por entre os dedos. Uma expulsão precoce do goleiro Lima e a virada catalã no segundo tempo enterraram o sonho de Fábregas de ser campeão tão cedo. Seu feito marcante naquela campanha foi a atuação nas quartas de final contra a Juventus. Em Highbury, Fábregas dominou o meio campo contra jogadores muito mais experientes, marcou gol, deu assistência e mostrou ao mundo que, apesar da juventude, já jogava como veterano. Era impossível assistir aquele garoto e não imaginar que a Champions seria uma questão de tempo.
mas o futebol não segue roteiros previsíveis. No Barcelona, ele chegou após o auge da era Guardiola. No Chelsea, levantou títulos nacionais, mas viu a Champions escapar. Passaram-se os anos e a taça que parecia inevitável virou uma ausência definitiva. Cesc Fábregas construiu uma carreira para ser lembrada, e mesmo sem a Champions, deixou claro que talento puro nem sempre precisa de coroação para ser eterno. Eles venceram ligas, eles ergueram copas, eles encantaram gerações, mas no meio de tantas conquistas, carregaram uma ausência que nunca puderam apagar: a Champions League. A Champions League para eles não foi questão de talento ou de merecimento, foi questão de destino. Eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.